Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13. Tem alguém perto de você, sem a palavra de Deus? Aproxime-se da pessoa, mesmo que você não a conheça, e divida a leitura com ela. Mostre e fala, olha, aqui que o pastor vai ler. E sempre que você vier na Paz e Vida, traga o livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica. Pode trazer, não tem problema não. Eu tenho várias Bíblias católicas, muitas Bíblias católicas. Pode trazer, não tem problema. Uma ou outra palavra estará diferente, mas o sentido é o mesmo, viu? Achou aí? Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 13. Escute. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu. Está vendo que está em minúsculo esse Senhor meu? Porque Gideão ainda não desconfiou que é o próprio Deus que está falando com ele. Ele pensa que é um viajante, um peregrino, uma pessoa estranha de outro país, em passagem apenas. Ele ainda não se deu conta que é o próprio Deus. Então Gideão diz, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, se referindo a Deus como outra pessoa, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 15. E ele lhe disse, ainda Gideão falando, ai, Senhor meu. Ele já falou um Senhor aí, que o primeiro S é maiúsculo, né? Você já viu, né? O respeito está aumentando. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém? O que eu li aqui para você? As 3 perguntas de Gideão. Você já pode anotar que esse é o nome da mensagem. As 3 perguntas de Gideão para Deus. Vou reler o versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Primeira pergunta. E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? É a segunda pergunta. E no versículo 15, a terceira pergunta. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Amém? Eu vou ler apenas a primeira pergunta e cada pessoa vai repetir agora. Cada pessoa que está aqui comigo na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? Por quê? Por quê? Essa é a grande pergunta de Gideão. A principal das 3 perguntas. A principal das 3 perguntas. A resposta desta primeira pergunta vai esclarecer todo o enigma. Por que tudo isto nos sobreveio? São ótimas, são excelentes as perguntas de Gideão. Mas Gideão ainda não se deu conta de que está falando com Deus. Muitas vezes você entra aqui na igreja e você não se dá conta de que Deus está falando com você. Muitas e muitas vezes. Este é um destes momentos especiais em que Deus está falando contigo. E talvez você esteja como Gideão. Então, por que tudo isto me aconteceu? Excelente pergunta. Quer a resposta? Quer a resposta? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus.
E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória ao teu nome, Senhor. Mais alto, diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e vai glorificando. Isso, vai exaltando ao nome do Senhor. Oh glória! Aplaude, aplaude, aplaude mais ainda. Você que está nos ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, ou mesmo nos países de língua portuguesa, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, em todos os lugares, Cabo Verde, glorifica a Deus conosco agora. Povos de língua portuguesa espalhados na face da terra, que estão ouvindo pela internet, glorifiquem a Deus conosco. Você que está no trânsito dirigindo, dá glória a Deus conosco. Não tenha vergonha não. Você que está no engarrafamento, dá glória a Deus. Não faz mal que pensem que você é louco. Deus sabe que você não é. Oh glória! Oh glória! Pai querido, olha que coisa linda. Olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, esta multidão quer ouvir a tua palavra. Então vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. Fale o Senhor agora com cada vida. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Amados, há 7 anos Israel estava vivendo uma crise sem precedentes. E havia uma causa para tudo isso. Israel não conseguia mais prosperar. O povo de Deus, o povo abençoado de Deus, estava passando necessidade. E os povos inimigos descobriram uma super arma de guerra: o camelo. Com o camelo, eles podiam sair de seus países, atravessar desertos imensos que nenhum tipo de montaria suportaria, e invadir Israel. E quando eles entravam em Israel, com milhares e milhares de camelos, gritando e com suas espadas erguidas, os camponeses, os pobres israelenses, sabiam que se não fugissem iriam morrer. Então deixavam casas, deixavam plantações, deixavam bois, deixavam vacas, ovelhas, cabras, bodes, deixavam tudo para trás para salvar o principal, a própria vida. Então os amalequitas, os midianitas e os beduínos do Oriente sabiam que bastava entrar em Israel com muitos camelos, gritando e com as espadas erguidas, que o povo entrava em colapso nervoso e saía correndo, abandonando tudo. O povo tinha ficado muito medroso. Toda a nação estava amedrontada. E os povos do Oriente se programavam conforme as colheitas. Eles sabiam quando que era a colheita de cevada, quando que era a colheita de lentilha, quando que era a colheita de trigo. Eles sabiam qual era a melhor época em que o gado produzia leite e eles do leite fabricavam queijo. Era a época depois das chuvas, quando o gado estava mais forte, as vacas produziam mais leite, as ovelhas produziam mais leite, as cabras produziam mais leite. Então eles se programavam. Em tal época do ano, nós temos que invadir Israel, porque eles estão colhendo o trigo. Vamos deixar eles colherem tudo. Depois que eles tiverem todo o trabalho, a gente só entra lá gritando, apavorando, e tomamos tudo, não temos trabalho nenhum. E como nós estamos com essa arma secreta, os camelos, e um camelo naquela época equivalia a um tanque de guerra, um tanque poderoso de guerra, nós vamos pegar toda a colheita e carregar os nossos camelos, e voltaremos aos nossos países enriquecidos.
Aí eles se programavam conforme a época da colheita de cada tipo de cereal para invadir Israel. E isso aconteceu durante 7 anos seguidos. Israel empobreceu muito. Imagine 7 anos você plantando, na hora que você colhe, que você está todo feliz, perde tudo. Imagine você criar o gado, multiplicar o gado, aí entram os inimigos e levam o gado. Imagine isso. Durante 7 anos. Israel queria uma solução. Começou a se apegar com o Senhor. Mas não o Senhor Deus de Abraão. Eles imaginavam que era o Senhor Deus de Abraão. Porque a quem eles buscavam se chamava Senhor também, era Baal. E Baal significa Senhor. Então eles começaram a se apegar com Baal. E se apegavam com Baal de que maneira? Através de uma imagem, através de um ídolo, através de uma escultura, representando um homem guerreiro. Era o Deus da fartura, o Deus da guerra, o Deus da prosperidade. Só que este Baal era o Deus dos povos inimigos que Israel erroneamente começou a adorar, pensando o seguinte: já que Baal quer dizer Senhor, então nós também estamos adorando ao Senhor. E esta estratégia espiritual desagradou a Deus, porque feria o ensinamento da palavra do Senhor, que Deus tinha escrito com o seu próprio dedo. Deus não apenas falou, Deus escreveu com o seu próprio dedo e deu por escrito. Isso eu não quero que vocês façam. E Israel começou a fazer. Veio o profeta e diz claramente: vocês não quiseram ouvir a voz de Deus, e por isso todas essas coisas aconteceram. Veja, é um profeta anônimo. Ninguém sabe o nome desse profeta que aparece para dizer isto para o povo, mas ele disse a verdade. Está aqui, ó, no versículo 10. O profeta falando: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus tinha falado claramente, mas o povo não quis dar ouvidos. Quem anunciou isso foi um anônimo, um profeta, mas ele está falando a verdade. Só que agora, Deus, pessoalmente, através de uma teofania, que é um recurso que Deus usa muitas e muitas vezes para andar aqui na terra, quando Deus assume forma humana, Ele pode assumir a forma de uma criança e andar entre nós. Ele pode tomar a forma de um menino de rua e andar entre nós. Ele pode tomar a forma de um mendigo e andar entre nós. Ele pode tomar uma forma de uma mulher e andar entre nós, disfarçadamente, como ele fez agora com Gideão. Parece um viajante comum, e Gideão não sabe que está tratando com Deus. Por isso, eu vou fazer esse alerta para você. Vou fazer esse alerta. Procure sempre abrir o teu coração, mesmo para o estranho. Mesmo para a pessoa que você nunca viu e te pede alguma coisa. Mesmo para a criança, não maltrate não. E se tiver condições, atenda. Nunca negue um pão, ou um prato de comida, ou um dinheirinho, quando vem uma criança te pedir, ou um mendigo te pedir. Porque você não sabe quem é a pessoa. Pode ser até o próprio Deus. Pode ser até o próprio Deus. E se não for o próprio Deus, é alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Então atenda. A Bíblia diz que muitos, sem saberem, hospedaram anjos. E Gideão aqui, sem saber, ele está recebendo o próprio Deus. Abraão, uma vez, recebeu o Pai, o Filho e o Espírito Santo de uma vez só. Na sua tenda ali, ofereceu comida, pensando que eram 3 viajantes comuns. Você nunca sabe. Gideão não sabe. E agora Gideão é ministrado, porque era um homem fraco, medroso, e por causa do medo, extremamente covarde, não tinha nenhum tipo de ousadia, se sentia incapaz e também sem condições para fazer qualquer coisa.
E quando Deus aparece para ele, já o valoriza, já o encoraja, é aí que Gideão faz as 3 perguntas. Ele começa essa série de 3 perguntas. Então, nessa primeira pergunta aqui, Gideão diz: se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Porque essa é a questão. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Agora, se Deus quisesse entrar numa explicação mais profunda, sabe o que Deus diria? Gideão, você não entendeu o que eu falei, meu filho. Você prestou atenção na minha saudação? O que eu te falei, Gideão? Eu disse: o Senhor é contigo. E você me responde: se o Senhor é conosco? Não foi isso que eu disse, Gideão. Eu disse que eu sou contigo. Eu não disse que eu sou com todos. Aí você diz assim para mim: mas Deus não é com todos? Deus ama todos. Mas Deus não está com todos, não. Deus só está com quem obedece a sua palavra. Para quem o adora em espírito e em verdade. Para quem lembra e ouve a palavra de Deus e respeita, tem temor no coração. Todo mundo quer Deus, mas Deus não está com todo mundo, não. Porque não é todo mundo que ouve a voz do Senhor Deus. E Gideão, não obstante estar numa família extremamente idólatra, o pai dele era devoto de Baal, e o pai dele queria tanto sair da miséria, mesmo sendo o homem mais pobre do lugar. Ele queria tanto sair da miséria, que ele pegou os poucos recursos que tinha, mandou construir uma imagem de Baal, colocar no alto de um monte, e fez um altar caprichado ali, no monte. E ele estava inclusive preparando um boi para oferecer para Baal. Ele estava cevando um boi, ele estava engordando um boi para oferecer para Baal. E Gideão mora com o pai. O Gideão é tão pobre que ele não tem nem casa própria. Deixa eu perguntar, quem aqui não tem casa própria? Levante a mão. Pode ser sincero: pastor, eu pago aluguel. Pastor, eu sou tão pobre que eu estou quase morando na rua. Gideão só não morava na rua porque ele morava na casa do pai dele. Ele era muito pobre. Gideão já tinha filhos e era muito pobre. Morava com o pai. E o pai era muito pobre. Só que o pai, mesmo sendo pobre, está lá guardando aquele boi com todo cuidado. Tem 7 anos que ele esconde aquele boi. Tem 7 anos que ele tira a comida da família e engorda o boi. E sabe por que o pai de Gideão está fazendo tudo isso? Para um dia sacrificar para Baal, porque ele é devoto daquela imagem. Gideão mora com o pai, mas ele não é devoto de Baal. Gideão não adora ídolos, Gideão não adora imagens. Ele mora com o pai, ele está na casa do pai dele, mas ele não segue o costume idólatra do seu pai. E eu sei que aqui, neste momento, tem muita gente que mora com a família, e dentro de casa tem até ídolos, tem imagens, né? E você vê ali os teus familiares se curvando para as imagens, adorando o ídolo, mas você não é? Então, o Senhor é contigo. Deus não é com todo mundo, não. Quando Deus falou: o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão responde no plural: se o Senhor é conosco. Gideão, não foi isso que eu falei, não. Eu disse que eu sou contigo. Mas Deus não vai entrar nessa explicação detalhada, porque Gideão já engatilha a segunda pergunta. Se o Senhor é conosco, por que então que nos veio tudo isto e que são feitas as tuas maravilhas? Gideão quer a bênção não só para ele, mas para todo mundo. Gideão realmente colocou no plural a sua pergunta, porque ele não quer a bênção só para ele. Por isso que ele pergunta se o Senhor é conosco, porque ele quer que o Senhor seja com todo mundo. Quem aqui quer que o Senhor seja com toda a sua casa? Levante a mão. É o nosso desejo. Nós queremos isso. Porque não há paz e alegria na nossa vida, mesmo que a gente seja salvo, salva,
se a nossa família não é. É verdade ou não é? Nós queremos que o Senhor seja com toda a nossa família, com toda a nossa casa. Gideão então perguntou: e cadê as tuas maravilhas? Esta segunda pergunta de Gideão, que está ligada com a primeira, na resposta que Deus poderia ter dado, também está respondida a segunda pergunta, tanto a primeira como a segunda. Mas Deus não respondeu nenhuma pergunta, porque Deus não está entrando nesse detalhe. Deus vai entrar na prática com Gideão. Deus não vai entrar na teologia, no ensino. Isso é obrigação nossa que pregamos a palavra. Nós temos a obrigação de dizer por que tudo isso está acontecendo, explicar direitinho para você. Dizer por que Deus não opera mais maravilhas na tua vida. Explicar para você é nossa obrigação. E explicar na palavra. Então, aquilo que Deus não detalhou para Gideão, respondendo à causa, né? Deus não respondeu teologicamente, Deus vai responder na prática, com a sequência dos acontecimentos que virão. É na prática que Deus vai responder para Gideão, não é? Porque Deus vai falar para Gideão: Gideão, quero que você faça isso, 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 isso. É na prática. Gideão vai aprender na prática. Mas antes da gente entrar na prática, vamos entrar aqui na explicação. Vamos entender um pouquinho por quê? Por que nos sobreveio tudo isso? Primeiro, a pessoa não quer ouvir a voz do Senhor seu Deus. Não apenas a voz, mas até a escrita de Deus. Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo, para que ninguém dissesse depois: com o passar dos anos, centenas de anos, não foi bem isso que Deus disse, não foi bem assim que Deus falou, porque a tradição modificou. Deus, para não deixar ninguém alterar a sua palavra, escreveu com o próprio dedo. Então você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. Quem aqui quer ouvir a voz do Senhor Deus, levante a mão. Então vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Escutem todos, porque Deus escreveu isso com o dedo dele, para ninguém ter a desculpa de que, não entendi direito, ou não era bem isso. Olha o que diz aqui: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Vê aí, Deus já colocou duas proibições: fabricar imagens, e para quem não fabrica, e para quem não é o fabricante, Deus também coloca a proibição de a pessoa se encurvar à imagem. Olha aqui: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Ficar colocando comidinha para a imagem, ficar acendendo vela para a imagem, ficar fazendo promessas de que se a imagem me ajudar eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Servir a imagem, não é? Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se a pessoa guardar a palavra do Senhor, Deus vai fazer misericórdia aos milhares. Mas Israel agora, na época de Gideão, e a resposta da pergunta de Gideão está dentro da casa do seu pai, está dentro na casa que Gideão mora. A resposta está lá: Gideão, é por causa disso, por causa do ídolo. E o teu pai não apenas tem esse ídolo em casa, como ele colocou lá um ídolo enorme no alto do monte para toda a cidade ver. Então, eu quero que você vá comigo agora em Êxodo mesmo, capítulo 34, versículo 13. Olha aqui, ó, Êxodo 34, versículo 13. Deus falando: mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles,
comas dos seus sacrifícios. Tem gente que come de sacrifícios feitos para os ídolos aí nas matas. Aí você diz assim, mas eu não, pastor. Só que quando você vai em algumas festinhas religiosas por aí, em adoração a uma imagem, você come a canjiquinha, você come a paçoquinha, você come as coisinhas que eles fazem lá. Eu sou descendente de italiano. Aí tem a semana da quiropita, o pessoal vai lá comer, come muito, é só comida. Deus está falando, olha, não caia nesse laço não, porque convidado deles, comas dos seus sacrifícios. A pessoa tem que ouvir a voz do Senhor. Se o próprio Deus falou e ainda escreveu e proibiu, como é que a pessoa faz ao contrário? Não é? Ainda aqui na palavra, em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5. Porém, assim lhes fareis. Derrubareis os seus altares, quebrarei as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Se a pessoa ouve a voz do Senhor, vem as bênçãos. Veja aqui o versículo 12. Será, pois, que, se, ouvindo estes juízos, os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á, e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, e abençoará o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu mosto, e o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, nem macho nem fêmea entre ti haverá estéril, nem entre os teus animais, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te aborrecem. É a bênção determinada. Mas Israel agora caiu num laço, numa armadilha, num truque do diabo. Qual é o truque do diabo? Em que Israel caiu aqui na época de Gideão? Eles estão adorando uma imagem de escultura, acreditando que é o Senhor. Eles são religiosos. Eles querem Deus. Estão adorando uma imagem de escultura, cujo nome é Baal, e Baal significa Senhor. Então aí está o laço, amados. Muita gente se prostra diante de uma imagem, e fica ajoelhada diante dela, e fica fazendo promessas, e fica conversando com um ídolo, não é? E às vezes pensa que está falando com o Senhor. Mas é até uma imagem que representa o Senhor. Só que não é o Senhor, é Baal. Você está compreendendo isso? A pessoa ali representada não é o Senhor, é até uma blasfêmia representar Deus com barro, com gesso e até com ouro. Pode ser uma imagem de escultura de ouro. É reduzir o nosso Deus a um objeto, é esquecer a grandeza do nosso Deus, porque nem os céus dos céus podem conter o Senhor, Ele é maior que tudo isso. E a pessoa está lá, e aí enganam mais ainda você, quando você fica perturbado, transtornado com esta palavra, você vai fazer consultas por aí, e alguém diz, não, você não está adorando, você está venerando. Aquilo é só para aumentar a tua fé. E você continua no laço do diabo. Gideão não perguntou para Deus, por que tudo isso nos sobreveio? Por esta causa. São essas as maldições que estão ocorrendo na tua vida. Todo este mal está acontecendo com você, Gideão. Eu quero que você vá comigo agora em Deuteronômio, capítulo 28. Olha as bênçãos quando você ouve a voz do Senhor teu Deus. Olha o que tem preparado aqui para você. E é isso que o diabo quer te roubar.
Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 em diante. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo no que puseres a tua mão, e te abençoará o Senhor na terra que te der aqui o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti, que és chamado pelo nome do Senhor. O que é que nós somos? Cristãos. Somos chamados pelo nome do Senhor. Mas se eu sou cristão e eu estou adorando Cristo através de uma imagem, então eu estou adorando Baal. E ainda que eu seja religioso, fervoroso em Deus, eu estou fazendo uma coisa que Deus proibiu. Ah, mas a minha religião autoriza. Complicado, né? Eu quando vejo, como eu fui em Natal, por exemplo, que era feriado lá para a padroeira da cidade. A cidade parada e todo mundo carregando a imagem e indo atrás da imagem. Feriado. Eu fico triste com isso. Porque o povo que está seguindo, acompanhando, o povo é ingênuo. O povo não conhece. Você pode perguntar para uma pessoa religiosa, ela não tem noção do que ela está fazendo. Ela não entende que isso é proibido por Deus. Mas ela não lê a palavra e ninguém a ensina. E os que deveriam ensinar estão ali à frente da imagem dizendo, vem minha gente, é ela que abençoa, vem. É a mãe de Deus, vem. E a pessoa vai seguindo uma imagem de escultura. E isso desagrada a Deus. Isso aborrece a Deus. Aí começam as maldições. Tem muita gente no nosso país que até não está num estado de pobreza ou miséria, mas não tem jamais um estado de felicidade. Tem gente me ouvindo agora no rádio, entendeu? Que tem um monte de ídolo no seu big apartamento de 1.000 metros quadrados, e a pessoa está lá com todo aquele luxo e riqueza e não é feliz. Tem gente me ouvindo agora enchendo a cara de uísque. Tem gente me ouvindo agora numa bela mansão, está lá cheirando cocaína e tem um monte de ídolo dentro da sua casa. E a pessoa não é feliz, e a família está destruída. Então veja a miséria que se abate na vida da pessoa, que mesmo ela sendo rica, ela é pobre, cega, nu e miserável. É um estado de pobreza espiritual total. Eu vou fazer de novo um desafio que eu já fiz, mas eu não fui respondido quando eu fiz esse desafio. Eu já fiz esse desafio, mas até agora ninguém me respondeu esse desafio. Eu vou fazer de novo e todo o Brasil está me ouvindo. Eu desafio o padre que está me ouvindo, o bispo que está me ouvindo, o cardeal que está me ouvindo, eu desafio até o Papa em Roma que está me ouvindo agora. Me mostre um único versículo na Bíblia onde Deus é favorável às imagens. Um só versículo. Eu tenho de Gênesis até Apocalipse proibindo. Mas eu desafio o padre, o bispo, o cardeal e até o Papa em Roma a me mostrar um só versículo onde Deus se agrade da adoração ou veneração de imagens. Um só versículo onde Deus aprove os ídolos, as imagens. Se algum padre, bispo, cardeal me mostrar um único versículo, eu arranco esse terno, vou vestir uma batina, divorcio da minha mulher, viro celibatário, e para garantir que eu não vou ter mais nada com mulher nenhuma, até corto fora. Meu desafio é bem grave, meu desafio é forte,
Por isso eu quero que os católicos que estão me ouvindo pelo rádio, procurem os padres. Padre, me ajuda. Eu preciso capar um pastor aí. Vai lá. Eu preciso fazer um pastor virar padre. Vai lá, fala com o padre. Padre, eu só preciso de um versículo onde Deus aprove a veneração ou a adoração das imagens. Um só versículo. E esse pastor vai virar padre. Non dire che io sono un pastore brasiliano a parlare male della Chiesa cattolica. Io sono figlio di italiani. Ma, per tutto, io sono figlio di Dio. Attraverso di Gesù Cristo, il figlio di Dio, il mio unico, sufficiente, esclusivo, ad eterno Salvatore. E não diga que eu sou um pastor brasileiro falando mal de religião católica. Eu sou filho de italianos, mas principalmente filho de Deus, através de Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O desafio está sendo repetido. Eu não vou me divorciar da minha mulher. Eu não vou virar eunuco. Eu não vou colocar batina. Sabe por quê? Porque não tem na palavra de Deus um só versículo que aprove as imagens. Não tem um só versículo. Antes, o Senhor teu Deus manda transtornar os seus altares. O Senhor Deus manda se desfazer das suas estátuas. Eu não quero que você, ouvindo esta palavra, pegue uma barra de ferro e uma marreta e saia por aí invadindo a igreja e arrebentando o santinho de todo mundo, ou mesmo na tua casa lá, fazendo maior pé de guerra com a família, né? Quebrando todos os ídolos deles. A palavra de Deus manda a gente transtornar os seus altares. A lei do Brasil garante liberdade de culto, até para eu falar o que eu estou falando aqui. Se alguém quiser me processar, pode processar. Mas eu tenho liberdade para pregar o que eu estou pregando aqui. O teu parente tem o direito e a liberdade, se quiser, de ajoelhar-se até diante da imagem de Lúcifer. Ele pode fazer o que quiser. Mas você tem que transtornar os seus altares. E como é que você transtorna os altares? Pegando a poderosa e infalível palavra de Deus. Chamando o teu parente, chamando o teu familiar e mostrando como eu estou fazendo aqui agora. A pessoa fica tão transtornada que ela se rende a Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que neste momento eu estou transtornando um monte de altar por aí. Deus falou para Gideão: transtorna o altar do teu pai. Transtorna o altar desta cidade, naquele monte alto. Vai lá, despedaça aquele ídolo do Baal. Desmancha o altar, corta as árvores daquele bosque onde eles fazem oferenda. Não só para o ídolo Baal, mas também para as entidades. Vai lá, faz tudo isso. Agora, Gideão, eu quero que você faça uma coisa muito, muito, muito importante. Quero que você pegue o segundo boi, que é do teu pai. Quero que você me ofereça esse segundo boi naquele monte. Você vai construir um altar novo. Vai fazer uma coisa nova. Se você fizer esta coisa nova, Gideão, eu tenho um plano com você. Gideão ouviu a palavra e ele tinha opção: fazer ou não fazer, crer ou não crer, criar coragem ou continuar sendo um covarde. E Gideão, mesmo com medo, sentindo medo,
reuniu 10 homens para ajudá-lo, porque não é fácil carregar um boi até o alto de uma colina e depois colocá-lo em cima do altar. Um boi de 7 anos enorme. E olha só, esse era um boi reprodutor também. Era uma esperança de prosperidade. Era um boi que significava um bem de família, uma coisa valiosa, mesmo porque os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente, quando invadiam Israel, levavam bois, vacas e ovelhas, não tinha boi não. O pai do Gideão estava guardando aquele boi. E Deus falou: Gideão, eu quero que você pegue o segundo boi do seu pai, a saber, o boi de 7 anos. Faça um altar novo no alto daquele monte e ofereça em holocausto para mim. Precisava de muita coragem para fazer isso. Gideão só seria transformado em um outro homem e só se tornaria uma pessoa forte, corajosa, vencedora, se ele ouvisse e obedecesse. Às vezes a pessoa ouve, mas não obedece. Tem a oportunidade, mas não aproveita. Gideão ficou com medo, mas ele foi e aproveitou a oportunidade. De noite ele subiu lá com os 10 companheiros, destruiu o ídolo de Baal, despedaçou tudo, reduziu a cacos, pegou o altar também, arrebentou tudo que era de Baal e cortou as árvores, cortou até as árvores onde faziam as oferendas. Eliminou o bosque, onde as entidades eram invocadas. E aí ele construiu um altar novo, no alto daquela colina. Ele construiu um altar novo. Aí pegou aquele segundo boi valiosíssimo. E ele degolou o boi. Esquartejou o boi. A madeira do bosque ele colocou em cima daquele altar e colocou os pedaços do boi em cima da madeira. Porque o holocausto é uma oferta onde se põe fogo, onde se consome tudo, onde não sobra nada. Ou seja, ao queimar aquele segundo boi, não ia ficar nem um pedacinho de carne para ser aproveitada por qualquer pessoa. Tudo consagrado a Deus, 100% para Deus. E Gideão fez isso. E quando ele fez isso, o inferno se levantou contra ele. No dia seguinte, a cidade inteira estava na porta ali da casa do pai de Gideão, querendo que o pai entregasse o filho para que fosse morto. Mas por que vocês querem matar o meu filho? Porque ele destruiu o altar de Baal, ele cortou o bosque e ainda pegou o teu segundo boi e ofereceu em holocausto no altar novo. Meu filho fez tudo isso? É sim, e nós queremos que ele morra. A perseguição se levanta. Quando você transtorna o altar, se levanta uma perseguição muito grande. Mas aí o pai de Gideão, que se chamava Joás, refletiu. Vem cá, eu estou há 7 anos fazendo promessas, servindo comida para esse Baal, para esse senhor, que eu pensei que era o senhor, que iria me ajudar. Eu sou o mais pobre da cidade. Em 7 anos a minha vida não mudou, pelo contrário, só piorou, eu só venho acumulando prejuízos. Se esse Baal é alguma coisa, por que ele não impediu que o meu filho o arrebentasse? Porque Gideão é só o menor da minha família. Se esse Baal é alguma coisa, por que ele não matou o Gideão? Porque o Gideão é um covarde, é um fraquinho. Mas se esse Baal, Joás pensou, não é capaz de derrotar nem o mais fraco e o menor da minha casa, então esse Baal não é o Senhor coisa nenhuma. Então Joás disse, se Baal é Deus, ele que se defenda, mas ninguém vai matar o meu filho, quem matar o meu filho morrerá. Joás se converteu naquela hora, porque caiu a ficha, Baal não é o Senhor. Baal não é, essa certeza ele tinha. Joás, ele está admirado. Não sabia que o meu filho era tão atrevido. Não sabia que o meu filho era tão corajoso. Eu não sabia que o meu filho era tão macho. Eu não sabia que o meu filho tinha coragem de enfrentar o Baal poderoso, que todo mundo morre de medo. O meu filho é muito corajoso. E por que
Gideão se tornou um homem corajoso? Porque o Senhor disse, eu sou contigo, varão valoroso. Quando você tem a certeza de que o Senhor é contigo, não tem para ninguém. Pode o inferno inteiro se levantar, a cidade inteira, o país inteiro, podem querer a tua cabeça, mas ninguém vai tocar num fio de cabelo teu. Aí Gideão foi amaldiçoado pelos moradores da cidade. O nome dele passou a ser Jerubaal, que na língua deles significa que Baal te destrua, que contenda com você. Tá, vamos ver se Baal vai me destruir. Vamos ver. E todo mundo dizia, Jerubaal. Passavam por Gideão, Jerubaal. Todo mundo irado, Jerubaal. Xingaram tanto ele de Jerubaal, que ele era mais conhecido como Jerubaal do que como Gideão. Tem um versículo aqui que diz assim, então Jerubaal, entre parênteses, que é Gideão, de tanto que xingaram ele de Jerubaal, de tanto que rogaram praga para ele ser amaldiçoado, para ele ser destruído por Baal. Mas apesar de tanta maldição, nada aconteceu. Não tenha medo de maldição de ninguém, porque quando Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar. Podem todas as bocas proferirem maldição, mas nenhum mal pegará em tua vida. Nenhuma palavra maligna prosperará contra você, porque você tem a bênção de Deus. Gideão tinha a bênção de Deus, e ele se torna um grande vencedor. Mas apesar de todas as maldições, que nenhuma se cumpriu, aí se levantam 3 exércitos contra Gideão: os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. Quando você é fiel a Deus, 3 reinos liderados pelos 3 principais demônios, a trindade do mal, Satanás, Lúcifer e Beelzebu, vão se unir contra você. O inferno se levanta contra você. Mas é tudo inútil, igreja. É tudo inútil. Não tenha medo de praga. Não tenha medo de maldição. Não tenha medo dos demônios do inferno. Ah, tem o tranca-rua, vai trancar teu caminho. Não tenha medo de nada disso. Ah, fizeram um trabalho para acabar comigo. Não tenha medo disso. Já levaram o meu nome no terreiro, entregaram na mãe de santo lá incorporada. Quando o espírito na mulher leu lá o papelzinho, misifia, não vai dar não. Esse aqui é protegido do homem de lá de cima. Pode o inferno inteiro se levantar contra a tua vida, maior é aquele que está contigo do que todos os demônios reunidos. Por isso que Deus falou para Gideão, como eu sou contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Quando Deus é contigo, você derrota o inferno inteiro, como se fosse um só demônio. Você tem que servir a Deus. Gideão viveu esta grande virada, e você tem que viver também. Você tem que ouvir a voz do Senhor teu Deus. Há um só Salvador, há um só Senhor. Nós não podemos representá-lo através de uma estátua ou de um ídolo. Não podemos nos ajoelhar diante de imagem nenhuma, diante de nenhum ídolo, porque foi proibido pelo próprio Deus. Costumes religiosos não salvam. Religião não salva. Quero que você saiba disso. Não adianta você defender aí o teu costume religioso. Faça uma coisa nova. Faça uma coisa nova. Deus mandou Gideão fazer uma coisa nova. Romper com aquela religiosidade. Romper com aqueles costumes religiosos. Gideão teve a coragem de romper com aqueles costumes. Gideão teve a coragem de transtornar o altar. Existe um altar dentro do teu coração. Há pessoas que
Até aboliram os ídolos, as imagens de dentro de casa, mas continuam com os ídolos no coração, porque passam na frente de uma estátua e acreditam que ela é sagrada e tem algum poder. E muitas vezes até faz sinalzinho na frente dela, porque a pessoa ainda não tirou o ídolo do coração. Tem um altar no teu coração. Esse altar não foi criado para Baal. Esse altar não foi criado para ídolo nenhum. Esse altar não foi criado para entidade nenhuma, não recebe espírito nenhum, entidade nenhuma. Este altar foi criado e é exclusivo do próprio Criador. Só Ele tem o direito de ser colocado sobre este altar. E Ele diz assim em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é sempre isso, não é? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei, e ele comigo. Transtorna os altares aí no teu coração. Muita gente tem um altar para Expedito, para Benedito, para Tadeu, para Maria, tem um monte de altar para o Jorge. Transtorna esses altares aí no teu coração. Derriba esses ídolos do coração e recebe agora o Senhor Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque só Ele é o Senhor. Ele é o verdadeiro Senhor, e um dia diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se hoje você não quiser ouvir a voz do Senhor teu Deus, um dia você ouvirá. Um dia ouvirá e será duro, porque Ele te dirá: saia de perto de mim, maldito, que eu não te conheço. Agora, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, hoje, tirar esses altares do teu coração, purificar o teu coração, construir um altar novo aí em você, só para Deus. E Deus nós adoramos em espírito e em verdade. Se você fizer isto, você vai dar prova de que realmente teme ao Senhor, ouviu a sua voz e obedeceu. Mas no futuro, você ouvirá outra vez a voz do Senhor. E agora não será de imprecação, mas Ele te dirá: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendita de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus tem coisa muito melhor para você. Ninguém pode te oferecer o que Deus já tem preparado para você. O diabo não pode te oferecer o que Deus tem preparado para você. Toda a igreja fica de pé agora. Nenhuma religião pode oferecer para você o que Deus já tem preparado desde antes da fundação do mundo. Está preparado para quem quiser. Está preparado para quem crer. Está preparado para quem ouvir. Está preparado para quem obedecer. Olha para mim. Hoje Deus mandou um profeta falar com você. Hoje Deus está usando um profeta, como fez com o povo lá na época de Gideão. Você está ouvindo um profeta falar com você, como o povo também ouviu. Mas o passo seguinte qual foi? O Senhor aparecer. Hoje você está me ouvindo. Se você entregar a vida para Jesus, qual é o próximo passo? O próprio Deus vai se revelar na tua vida. O Senhor pessoalmente vai aparecer para você. Você vai ter a certeza absoluta da presença de Deus na tua vida. Hoje você vai sair daqui outra pessoa, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer.
Então vou perguntar, esse é o momento principal, é este momento que eu sei que o céu faz silêncio. Eu sei que nesse momento o céu para. Toda vez que eu entro nesse momento, eu escuto um silêncio no céu. Porque nesta hora, até o Espírito Santo que está falando comigo, ele se cala. Até o Espírito Santo que usa a minha boca, ele espera. Nessa hora é um silêncio no céu. Porque este é o momento mais importante. Este momento é que vai fazer a diferença na tua vida por toda a eternidade. Este momento que vai mudar a tua história e que vai fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. Por isso que o céu se cala. Por isso que o céu prende a respiração. É por isso que o céu espera a tua resposta. Qual vai ser a tua resposta? A pergunta é esta, escute. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga sua mão direita assim bem alto. Todos que querem. Isso, todos que querem. Olha quanta gente. Olha que maravilha. Faz assim com a mão. Faz assim com a mão. Eu quero Jesus, meu único Salvador, meu eterno Redentor. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente comigo. Eu vou te esperar de joelhos aqui. Eu vou te esperar de joelhos. Todos que ergueram as mãos, peçam licença para a multidão e vem aqui para frente. Oh glória! Esse silêncio no céu está sendo rompido agora. Os anjos de Deus estão cantando e dançando por tua causa. Vamos aplaudir mais, igreja. Vamos nos alegrar com os anjos de Deus. Olha que multidão que está chegando. Olha quanta gente que está tomando a decisão de largar o Baal. Oh glória, largando o Baal para receber o verdadeiro Senhor. Oh glória, e está chegando mais. Oh glória. Oh glória. Eu quero que você grite glória de uma maneira muito maior do que os brasileiros irão gritar gol na Copa do Mundo. Oh glória, vamos nos alegrar. Oh glória, isso. E está chegando mais, vamos aplaudir, vamos glorificar mais. Oh glória. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão afastadas, as pessoas que estão sem igreja, e também as pessoas que estão pensando em deixar o caminho, desistir porque estão cansadas, se sentem fracas. A tua história de fraqueza acabou hoje. A tua solidão acabou hoje. O teu infortúnio acabou hoje. O Pai está de braços abertos esperando por você. Venha, filho pródigo. Venha, filha pródiga. Venha do jeito que você está. O Pai nunca deixou de te amar. Não houve um só dia, uma só hora, um só minuto que o Pai não pensasse em você com muita saudade. E o Pai estava vendo o dia de hoje, quando você retornaria para a sua casa. Vamos aplaudir, igreja. Oh glória. Olha quanta gente chegando, vamos aplaudir mais. O que está acontecendo, Senhor? Jesus está voltando, eu não tenho dúvida. Trata-se da última grande colheita antes da volta de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e perseveram até o fim, porque estes serão salvos. Quero chamar as pessoas que estão ouvindo à distância pelo rádio, em uma das emissoras no Brasil. Também as pessoas que estão me ouvindo agora em Portugal. Pessoas que estão me ouvindo em Moçambique, em Angola, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau. Pessoas que estão me ouvindo nos países de língua portuguesa.
e povos de língua portuguesa que estão me ouvindo pela rádio agora. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Vamos todos se ajoelhar ao lado do rádio. Dobre os seus joelhos. Filho pródigo, filha pródiga que está afastado da casa do Pai, quer voltar? Dobre os joelhos ao lado do teu rádio. Quero falar com você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem. Sei que não dá para se ajoelhar agora, mas coloque a tua mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus. Pessoas que estão me ouvindo no celular, no telemóvel. Pessoas que estão me ouvindo no metrô, no metro. Pessoas que estão no trem, no comboio, na van, na lotação, no autocarro. Você quer entregar a vida para Jesus? Eu sei que não dá para se ajoelhar aí onde você está, mas tão somente coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Onde quer que você esteja agora, se renda ao Senhor Jesus. Eu quero chamar as pessoas que estão ouvindo esta mensagem pela internet, ou mesmo você que ganhou esse DVD, um pregador do telhado te deu esse DVD e falou: assista isso aqui, você está assistindo a mensagem, se ajoelhe aí ao lado do teu televisor. Nós vamos orar. Eu vou chamar aqui o meu filho na fé, pastor Neilton Rocha, para fazer esta oração. Pastor Neilton Rocha agora é o teu pastor, ele vai cuidar de você. Pastor, eu vou falar isso só para eles ouvirem. Eu vou falar para você para eles ouvirem. Está vendo esse rebanho, pastor? Jesus comprou com seu próprio sangue. São 100 ovelhas. Ele está te entregando as 100 ovelhas. E quando ele voltar, ele vai querer as 100 ovelhas. Não adianta devolver 99. Não deixe nenhuma se perder, tá? Tá bom, meu pastor? E você não se perca, não dê uma de Judas Iscariotes, que seguiu Jesus 3 anos e na última semana jogou tudo fora. Não dê uma de Judas Iscariotes, que perdeu a salvação, vendeu a salvação, trocou o Salvador. Fica firme até o fim. Amém? Igreja, estenda a mão direita na direção de cada pessoa aqui ajoelhada. Pastor Neilton, orem por elas e também pelas pessoas à distância. Orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou renunciando a todos os ídolos e estou confessando que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus querido, meu Pai amado, escreve agora o meu nome no livro da vida do Cordeiro Santo e me fortaleça para que eu esteja na tua presença todos os dias da minha vida até a volta de Jesus ou o dia da minha partida. Pai, eu entrego agora nas tuas mãos a minha vida. Seja comigo como o Senhor foi com Gideão. Use, meu Deus, a minha vida como o Senhor usou a vida de Gideão, em nome de Jesus, o meu Salvador. Continue orando, a igreja estenda as mãos, eu vou orar por vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu posso ver o Teu Espírito agindo e trabalhando nas almas sedentas. Estas almas receberam hoje o sacrifício eterno de Jesus Cristo Salvador, pois elas confessaram publicamente que Jesus Cristo é o único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor. Eu quero que o Senhor fortaleça estas pessoas, e não só a estas que estão aqui conosco, na sede internacional da Paz e Vida de Joelhos, mas estes que nos ouvem à distância, pela rádio e pela internet, no Brasil e fora do Brasil. Meu Deus, fortaleça estas pessoas na Tua presença. Receba, meu Deus, a filha pródiga, o filho pródigo, que estavam longe da Tua casa, mas voltaram para receber de braços abertos o nosso Salvador. Voltaram para a casa e para os braços do Pai. Meu Deus, faça a Tua obra. E da mesma forma que o Senhor fez uma transformação maravilhosa
na vida de Gideão e na família de Gideão, faça a mesma transformação na vida desta tua serva, na vida deste teu servo e na família. Em o nome do Senhor Jesus, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e que assim seja feito. Amém e graças a Deus.